Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu estava morrendo de saudades de postar mais dicas da Sula e agora eu consegui um tempinho para passar mais algumas dicas para vocês. Estou aqui para algumas dicas especiais sobre a competência de cumprimento de sentença de ações de família e sucessões. É a área onde eu trabalho no TJ, né? E eu tenho percebido bastante dificuldade, provavelmente por não trabalharem na área, os advogados ficam sem saber exatamente como distribuir o cumprimento de sentença. Então, eu estou aqui para explicar algumas das dificuldades que eu verifico e tentar ajudar vocês para que vocês não passem por esse sufoco, tá? Uh, Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: temos o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Esse eu tenho visto que não há mais dificuldade, está sendo distribuído normalmente como incidente da ação processual de conhecimento, né, que fixou os alimentos. Lembrando que vocês devem distribuir como incidente processual, mesmo no caso da ação de conhecimento ter tramitado no formato físico, porque o SAGE do TJSP está preparado para criar um incidente digitalmente, mesmo num processo no formato físico. Então, podem distribuir normalmente como incidente processual, mesmo que o processo tenha tramitado no formato físico. Apesar de que agora também o tribunal está digitalizando os processos físicos, então daqui a algum tempo não teremos mais esse problema, né? Todos os processos serão digitais. Não sei quando, mas em breve, né? Pelo menos a minha vara, né? As varas da família da comarca de Osasco, onde eu trabalho, estão sendo digitalizadas, né? Então, daqui a alguns meses, todos os processos serão digitais, mesmo os que tramitavam em formato físico, agora serão digitais. Isso é uma maravilha, né? Pra gente que cumpre e para vocês que distribuem, porque não é mais necessário ir até o fórum olhar o processo, né? Está sendo digitalizado por uma empresa particular, né? Uma empresa contratada e está saindo muito bom, né? Está ficando, assim, a digitalização está vindo num formato muito bom, com uma qualidade excelente. Então, pelo menos eu acredito que daqui a algum tempo não teremos mais esse problema. Ah, é físico, é digital? Vai ser tudo digital. Agora, vale a pena lembrar de que o exequente pode optar pela tramitação do incidente na residência do executado. Por quê? Vai ser mais fácil localizar bens dele se estiver tramitando na comarca onde ele reside. Não vai ser necessário ficar expedindo carta precatória para penhora de bens, o que é muito complicado, né? Mas lembrando que, além de onerosa, a carta precatória ela é muito mais demorada, né? E o que acontece? Se o exequente vai ter que avisar para o juiz que, olha, eu estou distribuindo aqui porque para mim é mais fácil eu conseguir bens do executado aqui, na comarca onde ele reside. Então tem que deixar isso bem claro na inicial, tá? Pode colocar bem, sei lá, letras maiúsculas, né? Caixa alta, sei lá, algo parecido, ou em negrito, para lembrar o juiz que o exequente tem essa faculdade de distribuir na residência do executado. Mas também lembrando que se o exequente for menor, o juiz sempre vai mandar para a comarca onde reside o menor. Porque daí o ECA, e tanto o ECA quanto o CPC, eles determinam que a competência é do fórum do domicílio do guardião do menor. Então, se for menor, vai ser mais complicado tramitar na comarca onde o executado reside. Mas é possível tentar, tá bom? Deixando isso bem claro para o juiz. É lógico, para o ECA sempre será na residência do menor, porque o menor é o vulnerável, né? O menor é que tem que ter privilégios, tem que ter facilidades, e não, nesse caso, o executado. Tá bom? Só para deixar claro, né, que existem essas diferenças entre o exequente menor e o exequente maior, tá? Um outro tópico é o cumprimento de sentença após divórcio. Pessoal, isso tem causado muita dor de cabeça, pelo menos para os advogados que atuam lá conosco. Por quê? A sentença de divórcio normalmente é um título executivo que tem várias ordens, né? Tem ordem de pagar alimentos, de guarda de visitas, de partilha de bens.
Sempre tem várias ordens naquele título. E essas ordens têm que ser distintas na hora de cobrar, tá? Por exemplo, digamos que o divórcio tenha, a sentença do divórcio, né, tenha fixado alimentos, guarda visitas e partilhado bens. Vocês vão distribuir um cumprimento de sentença para cobrar os alimentos em atraso, outro cumprimento de sentença para forçar as visitas, caso a parte contrária não esteja cumprindo as visitas. Não dá para seguir os dois juntos, porque são ritos diversos, tá? O cumprimento de sentença de visitas, ele é mais ou menos um rito comum e ele corre sob pena de multa, né? Ou às vezes de busca e apreensão do menor, apesar de ser difícil acontecer isso, mas geralmente o juiz fixa a multa, o que é diferente do cumprimento de sentença de alimentos, né? De cobrar alimentos, que pode ser tanto pelo rito da penhora quanto da prisão. Então, não dá para seguir num mesmo cumprimento de sentença a cobrança de alimentos e de visitas, tá? Forçar visitas, né? Forçar o cumprimento de visitas é um cumprimento, um incidente separado. Vocês devem observar que esses dois incidentes anteriores são incidentes do processo principal da ação de conhecimento. Pode ser ação autônoma se for na residência do executado, no caso dos alimentos, porque fica mais fácil encontrar bens do executado, tá bom? Voltando, né? Agora, a parte da sentença que partilhar bens é uma obrigação de fazer ou obrigação de dar, ou até então extinção de condomínio. Nesse caso, vocês devem distribuir no juiz cível, tá? Isso é matéria cível, matéria do direito das obrigações. Não dá para distribuir por incidente processual ao divórcio, porque não faz parte da matéria cível. Assim que o juiz dá a sentença e ela transita em julgado, encerra a jurisdição do juiz especial da família, né? A vara especializada da família não cuida de partilha de bens pós o divórcio, tá? Isso é matéria do direito das obrigações, então vocês vão ter que distribuir no cível. Então vocês veem, né? Percebam, o mesmo título judicial, mas várias formas de se cumprir esse título. Tem que prestar atenção nisso porque acaba dando confusão, tá bom? Eu vejo alguns advogados distribuindo tudo junto num único incidente processual da ação de divórcio e não dá para correr dessa forma. Eu vejo advogados distribuindo a obrigação de fazer a partilha, né, como sobrepartilha, que é uma ação diferente. Prestem atenção, a sobrepartilha, pessoal, não é quando você tem uma sentença de divórcio que determinou uma partilha. A sobrepartilha no divórcio não houve partilha de bens e vocês querem executar a partilha, fazer a partilha de bens pós-divórcio. Aí sim, é uma ação de sobrepartilha distribuída por dependência ao divórcio. Então, prestem atenção que são coisas diferentes, tá? Se você tem uma sentença que deu a partilha e você quer forçar que a outra parte faça a partilha, venda os bens, entregue dinheiro, alguma coisa que ficou fixado na sentença, é um cumprimento de sentença, mas é obrigação de fazer ou de dar na área cível. Se no divórcio não houve partilha de bens e vocês vão distribuir uma ação de sobrepartilha para partilhar os bens que não foram partilhados, aí sim, sobrepartilha distribuído por dependência a ação de divórcio na vara de família e sucessões, tá bom? Outra forma ainda de cumprimento de sentença, ainda na área de família e sucessões, inventário ou arrolamento e alvará judicial. São difíceis de acontecer, mas acontecem. Eu tenho visto alguma jurisprudência a respeito. É bem difícil, mas às vezes acontece. Então, vamos ponderar algumas coisas, né? Depois do formal de partilha expedido, no caso de inventário e arrolamento, a ordem judicial deverá ser cumprida pelos cartórios extrajudiciais, pelas agências bancárias, pelo Detran, dependendo do que foi partilhado ali. Mas lembrem, uma vez homologada a partilha ou sentenciado o alvará com a sentença e trânsito em julgado, encerrou a jurisdição da vara especializada de família. Então, para vocês obrigarem o Detran, por exemplo, a cumprir o alvará
ou a cumprir o formal, né? O cartório extrajudicial a cumprir o formal de partilha. Vocês não podem entrar com cumprimento de sentença de inventário ou de alvará para forçar terceiro alheio que não fez parte da partilha, né, que não fez parte dos herdeiros que receberam sua cota parte. Vocês não podem entrar com cumprimento de sentença para forçar esse terceiro a cumprir a ordem judicial, tá? Cumprimento de sentença de inventário ou arrolamento e alvará, você vai distribuir no juízo cível por dependência, né, como incidente processual do inventário ou do alvará judicial, se ali dentre os herdeiros houve uma partilha e um dos herdeiros não está querendo cumprir essa partilha, cumprir essa ordem judicial. Por exemplo, o inventariante levantou por MLE um valor e esse valor não foi entregue aos herdeiros. Isso pode sim ser um cumprimento, uma obrigação, né, de cumprir o título executivo judicial. Mas lembrem, tem que ser entre os herdeiros que fizeram a partilha. E tem que ser algo que foi sentenciado no inventário. Como, por exemplo, a compensação. Existe bastante casos, né? Existem bastante casos que o inventariante quer a compensação, porque ele pagou um monte de coisa durante a tramitação do inventário, ou ele teve bastante despesas com a mantença dos bens do espólio e ele quer fazer alguma compensação. Essa compensação constou do formal de partilha, né? Constou da partilha e não foi realizada depois. Então, sim, é uma obrigação de cumprir o título executivo judicial, que pode sim ser incidente processual do inventário. Mas vocês têm que prestar muita atenção no que foi sentenciado, né? O que consta do título executivo, quais são os indivíduos, né, que fazem parte desse título executivo para poder executar na vara de família. Caso contrário, é obrigação de fazer no cível, tá? Se o banco, por exemplo, vocês estão com o alvará judicial em mãos, foram até o banco e o banco se recusou a entregar o dinheiro ou a encerrar a conta, é uma ação contra o banco, né? O juiz já deu a ordem de entregar o dinheiro aos herdeiros, né? Então, é uma ação contra o banco que não está querendo cumprir a ordem judicial, certo? Essa ordem, esse cumprimento não pode ser na vara de família e sucessões, porque é um terceiro, tá? Então, sempre analisem bem o título antes de entrar com o cumprimento de sentença, tá? Uma outra possibilidade, se houver necessidade de dissolver o condomínio ordinário, né, que é aquele condomínio que tanto no divórcio quanto no inventário se inicia com a expedição do formal de partilha, né, os herdeiros ou os cônjuges, ex-cônjuges, né, passam a ser condôminos naquele bem. Aí também faz parte do cível, tá? Competência do juízo cível, extinção de condomínio, tanto para inventário quanto para divórcio no juiz cível, tá? Competência da área cível. Também pode acontecer da ação de exigir contas, né? É muito comum no inventário, mas também pode acontecer no divórcio. É uma ação, não é incidente. É uma ação nova, distribuída por dependência ou ao divórcio ou ao inventário. Um dos herdeiros ou dos cônjuges quer forçar o outro a prestar contas de algo que ele ficou durante o processamento da ação de divórcio ou da ação de inventário, principalmente no inventário, né? Os herdeiros pedem exigem contas do inventariante. Isso é bem comum. Aí sim é uma ação distribuída por dependência ao inventário. E aí, se nessa ação de exigir contas, lá no final, exigir contas tem um procedimento diverso, né? São duas fases, então tem uma decisão e depois tem outra, né? Então o juiz primeiro decide se as contas são devidas ou não e, por fim, se são devidas e manda né, que as contas sejam prestadas e, por fim, se as contas são boas ou não. E aí pode ser que, nesse final, o inventariante ou o herdeiro, quem perder a ação,
vai ser condenado em pagar alguma coisa, aí sim, cumprimento de sentença na vara de família e sucessões, né? Faz parte da nossa matéria, da vara especializada de família e sucessões. Bom, pessoal, espero não ter sido muito confuso, acho que consegui explicar direitinho para vocês. Por favor, deixem nos comentários se ficou alguma coisa aí meio no ar para vocês conseguirem sanar todas as dúvidas. Deixem nos comentários, eu vou responder, sempre respondo a todos. Peço que tenham paciência, porque nem sempre eu tenho condições de responder rapidamente, mas eu respondo todo mundo. Espero tê-los ajudado com mais essas dicas da Suva. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Beijo.